A rodada de Natal da NBA está chegando, teve jantar romântico em LA e muito mais nesse Basquetebol Boletim, então se liga aí. Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um Basquetebol Boletim. Como eu tinha comentado com vocês, estamos estudando aí uma maneira de soltar dois Basquetebol Boletins, primeira edição, segunda edição, na mesma semana, para ver como que vocês lidam com a quantidade de tempo do episódio ou até a parte de edição, porque para gravar um Basquetebol Boletim eu chego a passar 10 horas na frente do computador, porque eu faço toda a pesquisa antes de gravar o episódio, faço a gravação e edito para poder soltar, e alguns episódios eu tenho soltado muito tarde, o que também não é legal para vocês, beleza? Então bora lá para ver se isso rola, e aí eu preciso do feedback de vocês nos comentários, tranquilos? Mas antes, né, então vamos lá. Se inscreve aí no canal e galera, ativa o sininho das notificações, porque eu tenho visto que o número de inscritos aumentam, mas não aumenta o número de visualizações por vídeo, então talvez vocês se inscrevam e esqueçam de ativar o sininho das notificações. Então, por favor, ative o sininho das notificações, que é importante, porque, né, Natal tá chegando, já que o Papai Noel não vem, me dá o presente de poder contar com o apoio de vocês, acompanhando o trabalho do Área Restritiva também no YouTube. Agora vamos aos assuntos da NBA, que nos primeiros colocados de cada conferência não teve muita mudança. Tá rolando aquele joguinho das cadeiras, e do lado leste, o Raptors é aquela criança mais esperta que é a primeira a sentar, disparado em primeira, a melhor campanha da NBA. E em segundo, o Raptors vem aí seguido do Bucks e dos Sixers, que são aquelas crianças que já correm e seguram a cadeira para sentar, para ninguém roubar o lugar nessa dança das cadeiras. Do lado oeste dessa dança das cadeiras, nós temos o Denver Nuggets e o Oklahoma City Thunder, sendo aquelas duas crianças que correm e sentam uma no colo da outra, ali naquela coisa de sentar primeiro, quem senta segundo, para ficar com a primeira cadeira, certo? Aí, na sequência, nós temos o Golden State Warriors, que é aquela criança que sai empurrando todo mundo para sentar no lugar, e o último empurrado pelo Golden State foi o Los Angeles Clippers, que está em quarto, e aí os demais continuam naquela dancinha, ele sobe um, desce um, e agora nós estamos chegando no momento que eu não acredito que vá mudar muito, a não ser essa coisa de dançar um para cima, dois para baixo, dois para cima, mas não algo muito uau, assim, não deva mudar muito, talvez no Oeste, por ser a conferência mais competitiva entre as duas, talvez no Oeste mude mais. Mas, por exemplo, os primeiros colocados do Oeste, que são o Denver e o Oklahoma City Thunder, eles têm o mesmo número de vitórias do que o terceiro e o quarto colocado da Conferência Leste. Então, isso é para vocês terem uma noção de quão mais disputada é a Conferência Oeste, mas na NBA nem tudo é só a colocação, então se liga aí, ó. Essa temporada ela vem dando sinais de uma possível despolarização de franquias mais fortes aparecendo. Não é à toa que nós temos franquias que chamaram a atenção lá para baixo, como é o caso do Utah Jazz, como é o caso do Atlanta Hawks, como é o caso do Phoenix Suns. Se você olhar o quinteto inicial do Suns, é um quinteto bom, mas são equipes que vão ficando lá para baixo, sem falar ainda do Cleveland Cavaliers, que eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, assim como o Suns. Sinais dessas mudanças, dessa possível despolarização, ou simplesmente das franquias estarem se mexendo para se fortalecerem, é o que vem acontecendo agora. Nós tivemos o Cleveland Cavaliers encerrando a sequência de 7 vitórias do Indiana Pacers, vencendo o confronto por 92-91 numa última bola. Larry Nance Jr. no tapinha foi lá, venceu o confronto. Importante é a vitória, no basquetebol não tem empate. O Cavs derrotou o Pacers para alegria ou não dos torcedores de Cleveland, que estão esperando aí, estão na expectativa de uma renovação do elenco, pensando nos próximos 2 ou 3 anos. A mesma coisa aconteceu com o Phoenix Suns, que venceu o Boston Celtics, mais uma vitória um pouquinho mais larga, 111-103, o que também é um sinal aí que o Suns não é uma equipe a se jogar fora, não é uma equipe a ser menosprezada, o que é muito interessante. Outra equipe que vem patinando e aí chegou com algumas vitórias inesperadas foi o Utah Jazz,
que venceu o Golden State Warriors num Curry no modo MVP, o Durant jogando muito, e venceu a franquia da Califórnia por 108-103. E vai achando que é só isso? O Utah Jazz foi até Portland para vencer o Trail Blazers em casa e numa vitória larga, 120-90. Então olha aí, esse é mais um dos sinais de que nem tudo está decidido na NBA. Não é porque às vezes a franquia que você gosta vai enfrentar uma franquia que está lá para baixo que vai ser um jogo fácil ou um jogo que não vai ser interessante de se assistir, porque nós tivemos aí vitórias no tapinha na última bola e vitórias largas como essa vitória do Utah Jazz sobre o Portland Trail Blazers. Além disso, galerinha, a rodada de Natal está chegando, sim. E galera, quando eu penso em rodada de Natal, a primeira coisa que me vem na cabeça é um comercial sensacional da NBA. Se liga aí. Tune it up, KD. That sounds good right there. Don't mess this up. That's it, man. Let's go. Dunk that. Please tell me the camera was on. Special edition Christmas Day uniforms now available. Nessa rodada de Natal teremos 5 confrontos, os 4 primeiros com transmissão dos canais ESPN e do League Pass. O último confronto, que é o confronto que já passa na madrugada do dia 26, ele tem transmissão somente do League Pass, então se liga aí porque tem muito basquetebol, são horas e horas sem parar de ESPN transmitindo o melhor do basquete para vocês. E galera, se vocês estiverem afim, já comenta aí que eu tenho pensado em fazer uma live para acompanhar os jogos da rodada de Natal com vocês. Então, se vocês estiverem afim, bora conversar, bora interagir. A gente pode fazer um pós-jogo, um pré-jogo e um pós-jogo e continuar conversando aí sobre o que está acontecendo nas rodadas de Natal da NBA. Essa rodada de Natal é a rodada de número 71 na história da liga. Temos o Milwaukee Bucks voltando a uma rodada de Natal depois de 41 anos sem jogar uma rodada de Natal, sendo a primeira, então, né, a primeira partida de Natal do provável MVP, Giannis Antetokounmpo. Então se liga aí que ele tá muito monstro e vale a pena assistir o jogo. Nós temos também o quarto confronto seguido do LeBron James contra o Stephen Curry. Eles que já se enfrentaram 3 vezes com o Papai Hollywood em Ohio. Agora teremos o primeiro confronto do Golden State Warriors contra o Los Angeles Lakers na era LeBron James em LA. Então vale muito a pena assistir, além de termos ainda Utah Jazz e Houston Rockets também na rodada, não um enfrentando o outro. Então temos brasileiros jogando na rodada de Natal, não deixem de conferir, beleza? Para quem quiser saber os horários dos jogos e os confrontos, tem um textinho lá no Área Restritiva que eu vou deixar aqui na descrição falando dos horários e dos confrontos e algumas curiosidades do que vai rolar na rodada de Natal. Galera, eu tenho falado para vocês que mais ou menos do Natal, de dezembro até fevereiro, é crucial para a NBA. Por quê? Porque o trade deadline está chegando entre aspas, né? Porque a gente ainda tem um mês inteiro de janeiro até o começo de fevereiro, porque a deadline das trocas, né, o prazo limite das trocas, ele se encerra no dia 7 de fevereiro, e algumas franquias já estão se mexendo ou para deixar os elencos mais fortes, ou para começar a liberar folha salarial, como é o caso do Phoenix Suns, que já tinha acordado em liberar o Tyson Chandler para ele negociar com o Lakers. O Suns negociou o Trevor Ariza, ele que teve o seu nome envolvido em boatos, indo para Los Angeles e até mesmo uma possível volta para Houston. Foi para o Washington Wizards e teve inclusive a sua estreia já nessa semana, infelizmente com uma derrota, mas o Suns é uma das equipes que está se mexendo para liberar folha salarial. O Cleveland Cavaliers também está se mexendo para liberar folha salarial. Então fiquem ligados, porque entre o Natal e até o final da janela de transferências, muitas trocas devem acontecer e os rumores seguem
quentes, o mercado está agitado. Boston Celtics está se mexendo aí para tentar trazer alguns jogadores. Tem aí, sempre vai existir um boato envolvendo o LeBron James, já que o Los Angeles Lakers é o quinto colocado da conferência. Então sempre vai existir alguma boatagem, sempre vão falar alguma coisa sobre alguns jogadores, alguns franchise players em franquias que não vão para playoffs, e aí isso traz algum descontentamento, então se liguem, porque muita coisa deve acontecer nesse período. Como eu disse, muita gente sai falando dos franchise players, dos All-Stars da NBA, inclusive sempre depois das brigas dentro do elenco do Golden State, o nome do Kevin Durant, que é free agent na próxima temporada, sempre é boatado em algum lugar, a possível ida dele para algum lugar. Geralmente falam dele para Los Angeles, apesar que isso parou depois que ele falou que não é todo mundo que quer jogar com LeBron James. LeBron James tirou os holofotes dele na última semana e jogou para ninguém mais, ninguém menos do que Anthony Davis. Sim, o jogador destaque do New Orleans Pelicans, teve um jantar romântico com LeBron James. Durante a semana que aconteceria o confronto entre Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, o King James começou a soltar sempre que tinha uma oportunidade, algum elogio ao Anthony Davis, sempre falando alguma coisa, até o momento que ele disse que seria muito interessante contar com Anthony Davis no Los Angeles Lakers, contar com Anthony Davis em LA. Semanas depois, ou melhor, dias depois, Anthony Davis diz o seguinte, ele diz que ele quer construir um legado, ele quer deixar um legado por onde passar. Mas, nessa entrevista, ele não falou se ele estava falando do Los Angeles, falando do New Orleans, ou até mesmo falando do Boston Celtics. Ele simplesmente disse que ele quer deixar um legado, não importa para onde ele vá. E aí rolou esse jantar do LeBron James falando sobre como é jogar em Los Angeles, e alguns jornalistas internacionais, como Stephen Smith, da ESPN norte-americana, já dá como um bom negócio para o Los Angeles Lakers, já dá quase como certo a ida dele para o Lakers, que deve se mexer muito rápido, porque o Celtics quer entrar na briga pelo Anthony Davis, quer se reforçar para os playoffs, mas o Anthony Davis, mas o Boston Celtics, por conta das regras da NBA, não pode se envolver em mais de uma troca, por conta da troca que aconteceu com o Kyrie Irving. Então existe aí algumas questões burocráticas que o Celtics está tentando se mexer, e até lá acredita-se que o Los Angeles Lakers deva fazer alguma proposta oficial pelo Anthony Davis. E até aí beleza, e a galera já começa a falar, o New Orleans, que já declarou que vai montar o quinteto titular para as próximas temporadas poder disputar títulos, poder disputar de verdade títulos, não somente jogar os playoffs, já começa a se mexer, já começa a sondar o mercado, só que em nenhum momento os GMs do New Orleans Pelicans falam em não contar mais com o Anthony Davis na temporada. Essa é a grande questão levantada. Ok, que o Anthony Davis no Lakers é um bom jogo pro Lakers e o Lakers vai investir nisso, é uma certeza. Não tem como falar que isso não vai acontecer. Mas quem que o Magic Johnson vai abrir mão? Ele que pensou aí, não vou fazer loucuras para trazer jogadores que eu posso trazer na próxima temporada. O que ele faria nesse momento para poder contar com Anthony Davis, ou até mesmo para evitar que o Anthony Davis vá para o Boston Celtics? Mas aí vocês vão falar, Silver, o Magic Johnson vai fazer as loucuras, vai mandar todo mundo embora só para trazer o Anthony Davis e vamos ganhar o título da NBA. Pode ser que isso aconteça, não liberar todo mundo, mas pode ser que isso aconteça. Mas a galera tem que lembrar que o Anthony Davis, na temporada seguinte, pode vir para o Lakers sem problema algum. E essas são as estratégias que o Magic Johnson tomou nessa temporada. Ele não quis fazer nenhuma loucura para trazer alguém que na próxima temporada pode ir embora. E isso pode acontecer com o Anthony Davis. Ele pode simplesmente ir para o Lakers e na próxima temporada não gostar de jogar na Califórnia e na próxima temporada resolver ir embora. Sim, isso pode acontecer. Então, eu não acredito que o Magic Johnson vai abrir mão de algum dos calouros, de algum dos rookies, que é o que dizem. O Stephen Smith, da ESPN, ele já fala que o Lakers deve poupar o Lonzo Ball e o Kuzma abrindo mão
do Josh Hart. Alguns jornalistas já falam até de o Josh Hart e o Lance Stephenson junto nessa troca, mais algumas possíveis posições nos drafts, nos próximos drafts, para poder contar com Anthony Davis já para os playoffs. Eu não sei dizer para vocês agora o quão bom seria se livrar do Josh Hart e do Lance Stephenson para contar com o Anthony Davis. Que o Lakers ficaria muito mais forte? Sim, ficaria muito mais forte. Mas, pensando no futuro, o quão bom seria se liberar do Josh Hart, eu não sei. Até aí, beleza. Todo mundo tá falando que o Anthony Davis vai para o Lakers. Mas, em nenhum momento, ele falou que ele vai para o Lakers. Em nenhum momento, os GMs do Lakers entraram em contato com o New Orleans. E em nenhum momento, o New Orleans disse que quer se livrar do Anthony Davis para liberar a folha salarial. Então, é de se pensar? Mas ainda está no nível muito de rumor, está no nível muito de boato, muito de sondagem, até porque o Anthony Davis ele já declarou amor a New Orleans por diversas vezes, sempre que é possível ele vai falar o quanto que ele gosta de New Orleans, o quanto que ele gosta do Pelicans, o quanto que ele se sente à vontade na cidade. A mesma coisa acontece com a franquia em relação ao jogador. Então afirmar que o Anthony Davis vai para o Lakers é algo muito difícil. Mas uma coisa é fato, o LeBron James está tentando convencer o Anthony Davis. E o LeBron James, ele é sim crucial nesse momento de reconstrução do Lakers. E vale a pena lembrar também que o New Orleans tentou contar com o LeBron James quando o LeBron James estava de saída de Cleveland, pensando aí em formar sim um grande time em New Orleans para trazer títulos para a franquia. Galera, se vocês querem ficar de olho em franquias que devam se mexer, em jogadores que devam sair de um lugar para o outro, eu aconselho vocês muito a ficarem de olho no Phoenix Suns e no Cleveland Cavaliers. Sim, o Suns ainda pode se mexer, o Cleveland Cavaliers ainda pode se mexer, Kyle Korver está saindo, tem muito jogador podendo ser liberado, já pensando em liberar a folha salarial, pensando sim nos free agents na próxima temporada. Então fiquem de olho sim, que isso vai dar muito pano para manga. E ainda tem o Utah Jazz, que está lá em 13º e pode ser que consiga aí alguma liberação de algum jogador ou que contrate algum jogador para reforçar. Temos o San Antonio Spurs, que pode querer se mexer nesse momento para já reforçar a franquia pensando nos próximos anos. Existem muitas franquias de reconstrução e existem franquias que querem começar um projeto de reconstrução, o que é muito interessante. Como eu disse, a NBA está tentando se despolarizar, porque agora é o momento de grandes equipes, é o momento de equipes bem montadas. Então fiquem de olho. E ainda nós temos aí um Dallas Mavericks correndo por fora, porque tendo o Doncic, ele é sim um fator crucial também para uma possível remontagem do Dallas Mavericks após a aposentadoria do Dirk Nowitzki. Então tem muita franquia que vale a pena ficar de olho. Se vocês quiserem, eu também tento fazer aí um próximo vídeo só falando das possibilidades de jogadores que são aí boatados, digamos assim, no exterior, que são boatados nos Estados Unidos. Então, se vocês quiserem, fiquem de olho que eu posso produzir muito mais conteúdo. Tudo depende de vocês, tudo depende dessa interação. Fechou? É isso, galerinha. Não esquece de se inscrever, não esquece de deixar like, de comentar, vamos interagir, ativa o sininho das notificações. Precisamos de vocês. Precisamos de vocês. Eu tô aqui, ó, num domingo à tarde, gravando vídeo para parar para editar, para poder soltar o vídeo a tempo antes da rodada de Natal da NBA. Já que, ó, me comprometi a fazer lives para vocês. Então vem comigo e vamos fazer esse canal crescer, porque esse trabalho todo é para vocês, beleza? Abraço!